E nós vamos começar fazendo a leitura aqui, introdutória desse tema, quando no Evangelho segundo o Espiritismo fala assim que a prece é uma invocação que nós fazemos, mediante a qual o homem entra em contato pelo pensamento com seres a quem se dirige. Então, a prece é uma invocação que nós fazemos aos espíritos. Mas não é só uma invocação. Algo nos chama a atenção nesta afirmativa quando disse que essa invocação é através do pensamento. Vamos tentar explicar o que significa, o que representa o pensamento para nós. Na literatura espírita, nós já sabemos que o pensamento é vida, que nós somos o que nós pensamos, que não há nenhuma possibilidade de que eu tome uma ação, uma decisão, sem pensar. Porque quem pensa é o espírito. E o espírito pensa a todo momento. O espírito age a todo momento. Então, quando nós afirmamos que nós agimos sem pensar, é uma inverdade. Nós podemos ter pensado mal para agir. E é de acordo com essa forma de pensar, com esse conteúdo do pensamento, é que nós vamos agir. Se o pensamento é bom, a nossa ação é boa. Se o nosso pensamento é ruim, a nossa ação é ruim. Porque tanto a palavra como a ação traduz aquilo que nós pensamos. Eu falei sem pensar. Pensou mal para falar. Porque muitas vezes esse desejo externado pela palavra e pela ação está no processo de inconsciência do espírito, mas é dele, espírito. Se revela no seu interior. E aí nós buscamos, para entendermos essa questão do pensamento, que nós achamos fundamental para entendermos aquilo que nós vamos ver nessa noite, que é a ação da prece, o resultado de uma prece. Nós vamos abrir aqui agora, no início desse capítulo, quando aqui fala sobre as qualidades da prece. Esse texto é de Jesus, segundo o relato de Mateus, no capítulo 6, versículos de 5 a 8, quando diz Jesus: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Muito interessante essa fala do Cristo. Primeiro, que ele nos ensina a sairmos da ostentação, da posição de ostentação da prece. De nós nos colocarmos em evidência perante as pessoas para podermos orar. Quando ele fala aqui dos hipócritas,
que iam para as sinagogas, para os cantos das ruas, e se colocavam de pé para se mostrarem às pessoas que eles estavam orando. O que eles queriam com isso? Evidência. Por isso Cristo falou, eles já tiveram a recompensa da evidência. E aí eles nos aconselham como nós devemos orar. Nós recolhermos-nos no nosso quarto íntimo. Recolhemos em nós. Não é um quarto físico, porque nós podemos fazer uma oração em pleno movimento de uma rua e estarmos nesse quarto que o Cristo quer nos dizer. É o silêncio interior. É nós voltarmos para aquilo que nós estamos fazendo. E mais adiante ele fala da importância desse sentido do pensamento na prece, quando Cristo fala assim, ó, orai a vosso Pai em secreto, para ninguém ver, para ninguém ouvir. Então, façamos as nossas orações em pensamento. E um pouquinho mais adiante do primeiro texto que nós lemos, ele fala aqui que a prece tem 3 objetos nela, na prece. Um objeto é o pedir. Nós fazemos uma prece pedindo. O outro objetivo é do agradecer. E o terceiro objetivo é de glorificar. E nesse texto do Evangelho, ele disse que, na maioria das vezes, nós estamos somente no objeto de pedir. É pedir, pedir e pedir. Dificilmente nós entramos nos 2 outros objetos, que era o de agradecer e o de glorificar. Evidentemente, diante das grandes necessidades que nós temos, e na grande maioria das vezes nós só oramos quando estamos nessas dificuldades, então o objeto da nossa prece é pedir, pedir e pedir. Ora, e o que vem a ser então esse pensamento com relação à prece? Jesus nos recomendou que nós nos recolhêssemos no nosso íntimo para orar. Continuando o texto aqui, no item 10, fala o seguinte: o Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Então, nós vimos que para a prece ter realmente o seu valor, a sua eficácia, uma ação decorrente dela, o nosso pensamento deve estar conectado com essa entidade superior. É uma conexão. Por isso que quando nós chamamos alguém aqui à frente, como foi hoje, e pedimos para fazer uma prece, vocês viram que não é uma prece decorada, não é uma prece de palavras. É uma prece que exterioriza um sentimento, um pensamento do alto. Muitas pessoas estranham, falam, vocês não têm prece na doutrina espírita? Nós temos preces constantes na doutrina espírita, mas não são aquelas preces decoradas. Porque quando é uma prece decorada, e nós temos que ter cautela quando oramos, inclusive a oração que Jesus nos recomendou, que é o Pai Nosso. Porque senão fica mecânico. Eu estou rezando o Pai Nosso, mas estou olhando para tudo quanto é coisa, vendo o que está acontecendo ao meu redor. Eu não faço essa conexão de pensamento. Eu só falo assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, vosso reino. Quer dizer, só uma repetição de palavras. Não há nestas palavras nenhuma inflexão do meu sentimento. Que é diferente quando eu falo assim, Pai Nosso.
que estais nos céus. Há uma reflexão, cada palavra desta. Eu imprimo nisso um sentimento que pode ser traduzido através do meu pensamento. E aí sim, esse sentimento chegará ao alto. Então, a doutrina espírita nos clareia isso, por quê? Porque ela vem nos dizer o que é o pensamento. Ela vem nos explicar o que é o pensamento, o efeito do pensamento, como nós falamos anteriormente. E nós vamos aqui agora para entender um pouquinho mais do que significa o pensamento nas nossas relações, porque nós nos relacionamos com as pessoas também pelo pensamento. Então, nós vamos buscar, na página 163, quando Jesus fala sobre o pensamento, o pecado por pensamento e o adultério. Vamos fazer uma leitura rápida para a gente entender a ação desse pensamento em nossa vida. E diz aqui, no relato segundo Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28, quando diz o seguinte, Jesus: aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olha aqui a sutileza da mensagem de Jesus falando sobre o pensamento. Mas nós queremos fazer uma ressalva com relação ao adultério, que é na explicação do item 6, quando diz assim, a palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém, num sentido mais geral. Nós temos que entender a situação do adultério com sentido mais geral. Muitas vezes, não é nesse caso aqui, muitas vezes Jesus a empregou por extensão, para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau. Nós vamos lembrar lá quando ele diz raça adúltera, raça má. Então, vejam a importância do pensamento. Aí nós podemos pensar o seguinte, mas então, nós homens, todas as vezes que nós olharmos para uma mulher, nós cometeremos adultério com ela? Não vamos esquecer do que Jesus disse. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher, vírgula, com mau desejo para com ela. Com mau desejo para com ela. Vamos prestar um pouco atenção. Uma mulher vai passando na rua, eu olho para ela, o simples fato de olhar para a mulher não significa nada. Eu observei uma pessoa que estava passando no texto evangélico e eu cometeria adultério com ela quando, por pensamento, eu desejá-la. Tiver um mal olhado para com ela. Então está aí o sentido do pensamento na prece. Não são só as palavras. Há que existir um desejo real, um sentimento real com relação à prece. Não são só palavras. Essas palavras têm que ser revestidas de um sentimento de crença, de fé, daqueles 3 objetos: pedir, agradecer e louvar. E nós vamos continuando aqui no texto do Evangelho, mas como esse pensamento faz essa ação? Nós vimos aqui no texto do Evangelho. Ao olhar para a mulher, tiver um mau pensamento sobre ela, um desejo mau
para com ela. Mas como é que esse pensamento, esse desejo mau, chega a essa mulher? Ela às vezes nem viu que eu estava olhando para ela. Ela nem me percebeu. Mas há sim uma ação desse meu pensamento sobre ela. E aí nós continuamos aqui quando fala assim, olha, precisamos conceber a nós mergulhados no fluido universal. Nós estamos, todos nós, imersos, mergulhados no fluido cósmico universal. O que é esse fluido cósmico universal? É um fluido que ocupa todo o espaço. É um fluido que está em todos nós. Nós estamos mergulhados nele, como nós estamos mergulhados na atmosfera terrena, como o peixe que está mergulhado nas águas de um rio. Para o peixe, o fluido universal é aquela água que ele está imerso. Ali é vida dele. Se tirarmos esse peixe desse fluido, ele morre. Nós também estamos imersos nesse fluido universal. Esse fluido existe em todo o cosmos. E ele é que dá vida. Nos mundos superiores, com os espíritos superiores, as construções são feitas através do fluido cósmico universal. E feitas de que maneira? Através do pensamento desses espíritos evoluídos. Vamos dar o exemplo aqui da colônia Nosso Lar. Quantos edifícios nós vemos na colônia Nosso Lar? Inúmeros. Através do livro, através do filme. Olha, aquelas construções não são de cimento, de concreto, de ferragem. Aquelas construções são objeto do pensamento dos espíritos superiores, que criam aquilo. Para nós, invisíveis, aquelas criações. Para os espíritos que lá vivem, idênticos a essa casa que nós estamos aqui. Não é? E esse fluido cósmico universal, ele envolve todos os seres encarnados como nós e desencarnados. Então, toda a criação está envolta nesse fluido cósmico universal. E esse fluido, ele recebe da vontade uma impulsão. Olha o trânsito do pensamento. Vamos voltar lá àquela mulher do adultério. Só pensar, olhar e pensar, bem, não tem nada. Agora, quando eu faço a impulsão de um mau pensamento, um desejo, aí alia-se a isso, ao meu olhar, um desejo, eu faço uma impulsão daquele sentimento que vai, através desse fluido cósmico universal, chegar àquela pessoa. A receptividade desse pensamento, por aquela mulher, é outra história. É outra história. Mas o pensamento foi impulsionado. Foi uma flecha lançada. Se ela vai atingir o alvo ou não, tem circunstâncias para isso. E continuando aqui, o fluido, é o veículo do pensamento. Do pensamento. Como o ar é do som. O ar é que leva as radiações sonoras. O fluido cósmico universal leva as radiações dos nossos pensamentos. Com a grande diferença que as irradiações do som, do ar, são limitadas. Você liga uma rádio, vamos pôr aqui a Rádio Lusiânia, aquele som, ele é levado pelo ar, mas tem um limite.
Quando chega a uma certa distância, você não escuta mais aquela rádio. O fluido cósmico universal, ele é infinito. O que eu pensar aqui, a intensidade que eu pensar, eu jogo esse pensamento no fluido cósmico universal que vai para todo o universo. Todo o universo. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer um de nós aí estamos pensando, se nós dirigimos esse pensamento a uma pessoa qualquer, na Terra ou no espaço, a gente insiste em tentar mostrar a dimensão que é o pensamento, o tamanho que é o pensamento, o que ele pode atingir e até onde ele pode atingir. Para nós entendermos por que da eficácia da prece, que ação essa prece exerce, de que maneira essa prece que nós fazemos chega àquele que nós estamos pedindo. Muitas pessoas falam assim, eu orei por você. Eu orei por você. Para nós entendermos que essa ação de orar por mim chega a mim de que maneira? Então, nós vamos ver aqui que atinge qualquer pessoa na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, e de desencarnado para encarnado. Porque, como nós falamos um pouco atrás, quem pensa é o espírito, encarnado ou desencarnado. Por isso, nós entendemos também a questão da obsessão, ou também dos contatos espirituais. Porque a nossa comunicação com os espíritos desencarnados, ela é feita através do pensamento. Uma coisa que às vezes nós estranhamos quando iniciamos nas reuniões mediúnicas, é porque você vê o espírito ao seu lado, mas não ouve voz. Vem alguma coisa e como entra na cabeça da gente, parece que a pessoa, o espírito, está falando dentro da cabeça da gente. Por quê? Porque a comunicação com ele é através do pensamento. O médium vidente, incipiente, que está iniciando a sua mediunidade de evidência, ele está aqui vendo o espírito ali, conversando com o espírito sem falar nada. Ele pensa, o espírito responde. O espírito pensa, eu capto. E às vezes a gente estranha isso, porque a nossa forma de comunicação aqui agora é a verbal, é exteriorizada pela palavra. Com o espírito não é o pensamento. Uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitido de um ao outro o pensamento como o ar transmite o som. Então, a importância que tem o pensamento nosso quando nós estamos orando. Não são só palavras. Não é uma postura física, é uma postura espiritual. Então eu posso estar de pé, eu posso estar sentado, eu posso estar deitado, que eu faço uma prece. Muitos são aqueles que pensam que depende de uma posição física, de eu estar nesta ou naquela posição. Em qualquer posição. Desde que estando deitado, não durma. Não é? Desde que não durma. Mas não há uma posição. Muitas vezes, eu já vi em casas espíritas, você pedir alguém para fazer uma prece, ele está sentado, ele levanta. Isso é mais um atavismo religioso do que realmente uma necessidade. Não precisamos. Não há nenhuma crítica a quem faz esse tipo de coisa. Esse tipo de postura, não é crítica. É só para dizer que ela não interfere na eficácia da prece. Porque o que vai interferir nessa ação da prece é a nossa maneira de pensar sobre aquilo. Porque é o pensamento, aliado a essa vontade que eu tenho de o bem para o outro, é que vai impulsionar esse pensamento. Porque se não tiver essa vontade mesmo firme,
esse pensamento dá uns passinhos e morre por ali, porque não é impulsionado pela vontade nossa. Vejam lá, vamos voltar naquela passagem, né, que Jesus falou. Quer dizer, aquele olhar mal, né, dirige uma ação muito forte, um desejo muito forte, que também esse desejo para o bem, na intensidade do bem, faz a mesma eficácia pelo lado do bem. Então nós vamos ver que esse pensamento é o veículo da nossa prece, da nossa vontade. Ele é conduzido por esse fluido cósmico universal. Então, pela prece, nós obtemos o concurso dos bons espíritos, que ocorrem, que nos buscam nas nossas necessidades. Mas dentro dessa prece, desse desejo, muitas vezes nós nos colocamos numa forma de pensamento que não consegue fazer essa conexão. Um dia uma pessoa me disse o seguinte: eu não tenho condições de orar. Eu não mereço. Ou eu não dou conta de orar. Às vezes a gente pede alguém para vir fazer uma prece. Não, mas eu não vou lá não, não tem palavras bonitas. Prece não é palavra bonita, é sentimento bonito. Vocês viram que hoje uma prece maravilhosa, com inflexão de uma vontade, de uma energia, prece curta, significativa. Porque a prece não é a quantidade de palavras que eu digo, é a intensidade do sentimento que eu imprimo ao meu pensamento. Porque senão eu não chego na fonte de bondade e de amor que eu quero chegar. Por esse meio, que é do pensamento e a prece, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Muitas vezes a pessoa pergunta assim: mas eu orando, eu afasto os maus espíritos de mim? Eu orando, essa oração evita que alguma coisa de ruim me aconteça? Nós vamos repetir a fala aqui do Evangelho. Por esse meio, pelo meio da prece, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Porque o mal que chega a nós é que o chamamos. Nós é que o conduzimos até nós. Pela nossa maneira de ver a vida. Todo o processo é nós é que criamos. Em outro momento do Evangelho, Jesus fala isso. Ao cristão, segundo as suas obras. Quer dizer, nós vamos ter aquilo que nós fizermos. O que nós plantarmos, seguramente nós vamos colher. Agora, a prece nos auxilia a que essas situações ruins nos aconteçam. Por que isso? Porque ao entrar em prece sentida, amorosa, eu conecto com os bons espíritos que vêm ao meu encalce, à minha ajuda, ao meu amparo. E evidentemente que afasta toda aquela situação que eu estou passando. Então nós devemos sim pedir por nós. Pedir para que nós sejamos livres de um mal que possa nos acontecer. Entendendo
que nós somos responsáveis pelo que fazemos. A proteção divina está aí para nos auxiliar. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Por isso que a prece tem associação a ela da vontade. Será que eu quero mesmo? Tá, vão afastar, vão me livrar daquele mal. Mas e se eu permanecer naquela mesma situação? Aí a gente conta aquela historinha, né? Que um jovem ia fazer uma viagem e, conversando com o seu guia espiritual, disse a ele: olha, eu vou nessa viagem, eu vou numa festa na cidade vizinha e eu quero que você me proteja durante a viagem. E o espírito protetor dele disse: sim, eu estarei contigo, eu vou te proteger. E no meio do caminho, o rapaz entrou debaixo de uma carreta, desencarnou, e ao reencontrar com o seu espírito protetor no mundo espiritual, foi reclamar para ele: mas você não me garantiu que você estaria comigo me protegendo? Ele falou: eu garanti, mas naquela velocidade que você foi, eu fui o primeiro a pular fora do carro. Está vendo? Então não adianta nós só pedirmos a proteção, nós vamos ter, mas nós temos que cuidar da nossa parte. Porque não há nenhuma interferência na justiça divina nesse caso. Porque o próprio Pai cuida de nós. A nossa imprevidência que às vezes dificulta as situações, né? Então nós encontramos duas situações, duas partes em nossa vida. Na nossa vida diária. Uma é constituída dos que o homem pode evitar. Nós vimos lá, né, pedir para que não nos aconteça algo de ruim. Uma parte da nossa vida, dos males da nossa vida, uma parte nós podemos evitar. A outra são situações que nós criamos. Nós é que criamos aquela situação. Lembra do protetor? Daquele jeito não dava. Não dá para fazer nada por você. Então, o que nós podemos evitar, sim, nós seremos auxiliados disso. Mas existem coisas que nós não podemos evitar. Por quê? Porque elas constituem a causa primária pela nossa incúria e pelos nossos excessos. E aí a gente vai dar uma lidinha aqui no capítulo 5, número 4, na página 107, quando fala dessa situação. Aqui no item 4 fala assim: causas atuais das aflições. Porque nós vimos aqui que uma parte nós criamos, a outra parte nós podemos resolver. São aquelas coisas que nos acontecem no dia a dia. Mas existem situações que nós estamos passando por ela que nós criamos, não sabemos quando, mas elas estão presentes, porque são causas atuais das aflições. Vejam aqui como fala o Evangelho. De duas espécies são as vicissitudes da vida, quer dizer, os reveses, as transformações. Ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes. Essas dificuldades nossas, esse sofrimento, essa dor, as transformações da nossa vida, que parece ser de uma hora para outra, elas têm duas fontes bem diferentes. Que importa distinguir? Umas têm sua causa na vida presente, nós criamos a encrenca para nós agora, e outras fora dessa vida, em existência anterior. E como a vida continua, nós trazemos do nosso pretérito, do nosso passado, as coisas boas que já conquistamos e aquelas que temos que reconduzir e refazer. Então nós vamos ver aqui, sim, que nós temos a proteção, nós temos um amparo. E aí a gente fala aquilo, desde que merecermos, desde que fizermos por ter esse amparo. Faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, as quais se pouparia se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Porque a prece,
essa ação da prece, ela nos deixa mais serenos, seguros, mais prudentes e com condições de raciocinar melhor. Temos mais sabedoria quando nós vamos fazer uma determinada ação. Por isso é sempre bom, é sempre salutar, em todo empreendimento nosso, estarmos orando. Mas vamos voltar ali um pouco atrás, quando eu disse que não é uma posição. Eu posso estar dirigindo num trânsito daqui para Brasília e estar em prece, estar orando. Eu posso estar andando na rua, indo de um lugar para outro, estar orando. Porque não são palavras, são sentimentos. São sentimentos. Eu vinha aqui para o centro, encontrei um amigo meu, estava ali no carro, e eu vinha conversando sozinho. Eu acho que ele estranhou, eu falei para ele, olha, eu estou fazendo a palestra. Então eu vim lá de casa até aqui, mentalmente fazendo a palestra. E quando eu estou sozinho, eu falo tão bacana. Quando eu chego aqui, complica tudo. Mas é manter a sintonia. Essa é a ação da prece. Ela nos faz sintonizados com o melhor, com o mais alto. Agora, essa ação é nossa, é de cada um. Porque fica muito difícil essa prece ter uma ação positiva em nossas vidas quando nós já estamos arrancando os cabelos. Eu nem se fala mais, né? Porque eu não tenho tantos assim. Não é? Quando nós estamos no desespero, desorientados, nós não temos essa serenidade. Nós não conseguimos fazer essa conexão. Então não vamos deixar chegar nesse ponto de buscar esse contato com a divindade, com os espíritos superiores, com os nossos amigos espirituais, quando nós já estamos arrancando os cabelos, desesperados. Porque aí nós não conseguimos fazer essa sintonia através do pensamento. Por quê? O que vai acontecer? Eu vou emitir através do pensamento, jogar no fluido cósmico universal o quê? Desespero, desesperança, intranquilidade. Um dia, conversando com uma amiga minha, ela estava com um familiar, eu não me lembro se foi a mãe ou o pai, internado, e numa situação gravíssima. E ela falou, oi, o que a gente faz? A gente não está dando conta nem de orar. Eu falei, tem que serenar o coração. Porque muitas vezes nós chegamos num quarto de hospital com um amigo, um parente, ali muito doente, e nós chegamos com aquela situação de dó, de pena. A vibração nossa é pior do que o estado de doença da pessoa. Então, quando nós vamos vibrar por alguém, nesta casa nós temos um atendimento que chama-se irradiação. Então, são os médiuns lá reunidos que estão orando pelas pessoas que pedem. Então, se a pessoa está num processo de câncer terminal e pede a oração dessa casa, em momento algum nós vamos orar por essa pessoa pensando que ela está com câncer. Nós vamos orar por ela pensando que ela está com saúde, desejando saúde, mas mentalizando ela com saúde. Porque se eu pensar, orando, pensando no câncer, que tipo de irradiação vai ser mandada a ela através do meu pensamento? De doença. Então nós temos que inverter essa polaridade quando nós estamos num processo de dificuldade. Não é pensar no problema. Ah, Senhor, eu estou endividado, eu estou com essa doença. Quer dizer, nós estamos potencializando aquele processo, nós estamos passando por ele. Então nós temos que buscar essa serenidade, esse equilíbrio, através da nossa prece. E aqui, para chegar ao final da nossa fala, consta, nem menos certo é que todas essas misérias resultem das nossas infrações à lei de Deus. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação de nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças nos acarretam.
é o equilíbrio, né? Em todo sentido da vida, no trabalho, na alimentação, no cuidado com a saúde, com o corpo. Se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Muitas vezes nós temos muita dificuldade, né? Quando passamos por uma situação, vamos dizer, financeira, é porque nós colocamos a nossa ambição toda no dinheiro. Se o dinheiro é a nossa vida, se nós o perdemos, a nossa vida vira uma ruína mesmo. Deixa eu ver aqui. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos de recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ciosos, e evitaríamos as disputas e disenções. Se mal a ninguém fizéssemos, não houvéramos de temer as vinganças. Admitamos que o homem nada possa com relação a outros males, que toda prece lhe seja inútil para livrar-se deles. Já não seria muito a ter a possibilidade de ficar isento de todos os que decorrem da sua maneira de proceder? Nesse caso, o que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém, sim, desviar-nos a nós do mau pensamento que nos pode causar danos. Então, que nós possamos compreender a ação dessa prece em nossa vida, a partir do momento que nós nos voltarmos para o entendimento do pensamento. O pensamento é fundamental em todo o nosso processo de vida. Não só no momento da prece, não só no momento do trabalho, mas em toda a nossa vida. Porque nós somos o que pensamos. Pensamento é vida. E o pensamento no bem, no amor, é que vai fazer com que a ação dessa prece, que vamos elevar a um ser superior, possa nos trazer o consolo, a esperança e a paz. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado.